Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Temos ali uma irmã, duas crianças, são bem-vindos à casa de Deus. Alegria estarmos juntos aqui nessa noite. Então vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 18, iniciando esse culto, lendo esse texto. Salmo 18, versículos de 1 a 3. Salmo 18, de 1 a 3. Salmo de Davi. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele então, experimentando vários livramentos de Deus, ele compõe esse salmo. A palavra diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém, irmãos? Nós também podemos dizer, como Davi, que o Senhor é tudo isso na nossa vida, né? O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso rochedo em que nós nos refugiamos. E no verso 3 ele diz que o Senhor é digno de ser louvado, né? Então nós estamos diante do mesmo Deus de Davi, que é digno de ser louvado, digno de ser adorado, e nós viemos aqui para isso. Nós vamos entregar esse culto nas mãos de Deus. Que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Quero convidar o irmão Daniel para fazer essa oração inicial em nome de Jesus, invocando a presença de Deus Todo-Poderoso, entregando esse tempo que nós vamos passar juntos aqui na casa do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, boa noite. Oremos. Soberano Deus eterno Pai, mais uma vez o Senhor permitiste, Senhor, que nós chegássemos até aqui a tua casa, Senhor. Privilégio esse, Senhor, que está aqui para cultuar e adorar o teu santo nome. Aleluia. Mesmo passando por tantas dificuldades, Senhor, cada um de acordo com a sua vida, mas tu conheces, Senhor. Que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. O Senhor é bondoso, misericordioso, um Deus que cuida de nós, nos guarda e principalmente nos corrige nos caminhos maus, mostrando o caminho da tua justiça e do teu amor. Que a tua palavra hoje, Senhor, venha adentrar em nossos corações, Senhor, não somente fique parada, mas que possamos pôr em prática tudo aquilo, Senhor, que aprendemos, para a honra e glória do seu nome, para dar bom testemunho, mostrar aos outros como é perfeito e agradável servir a ti, Senhor, obedecer a tua palavra, o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor possa entrar com cura, com libertação, com reconciliação de familiares, Senhor, portas de emprego, causa da justiça. São tantos os problemas aqui, Senhor, dos teus filhos, mas o Senhor é o Deus soberano. Como Davi te invocou, Senhor, como segurança, simplesmente invocando, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Faça o que querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar os irmãos que vão estar aqui nos conduzindo nesse momento. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Vamos juntos estar louvando a esse Deus que nós servimos. Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E neste momento cantaremos a música Disponível em tuas mãos, né? Que sempre possamos ser vaso nas mãos de Deus. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida
pra dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça, minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Cristo. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que nem se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me restaura todos os dias, só pra te adorar. Quero
Nesse momento, os irmãos estão livres para depositar suas ofertas. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha pra cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e tirar do louvor que é devido. Estamos nós
pra cada dia brilhar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Mas eu de novo, primeiramente, eu quero te agradecer, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por esta noite, Pai, diante da tua presença, Pai. Estamos aqui para te adorar, agradecer o seu santo nome. Aleluia! Muito obrigada pelos irmãos que estão aqui presentes essa noite, Pai. E aqueles que não puderam vir também, pedir de cada um da igreja. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue com o controle no decorrer desse culto, ó Pai, e que a mensagem que será levada que esteja tocando os nossos corações, ó Pai. Fala aos nossos corações. É isso que eu te peço, chega a Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Pode sentar, irmãos. Seu amor dura para sempre, geração em geração, sua fidelidade, sua misericórdia. Amém? Muito bem, queridos. Queremos ter um momento agora de oração, de gratidão ao Senhor. A gente sempre faz esse momento, né? Porque a palavra de Deus nos fala isso. Mas quando nós nos ajuntamos, a gente precisa orar uns pelos outros, agradecer, interceder, né? A palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E às vezes, irmãos, essas duas coisas estão tomando o nosso coração, né? Por um lado, a gente está alegre com as bênçãos de Deus, com o cuidado de Deus, e às vezes a gente está em luta também. O maravilhoso de tudo isso é que as lutas não nos impedem de louvar o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Ele nos sustenta no meio da batalha. Hoje, por exemplo, é aniversário da nossa irmã Ana Cristina, né? Ana Cristina, que na quarta-feira faleceu a irmã Enésia. Então, hoje eu mandei uma mensagem para ela, agradecendo a Deus pelo seu aniversário, mas também encorajando nesse momento, né? Dizendo que o Senhor está presente. A Bíblia diz isso, né? Que o Senhor não nos desampara em nenhum momento. Então, às vezes a gente vem para a casa do Senhor, às vezes eu faço desafio, né? Quem quer agradecer? Às vezes a pessoa levanta, daqui a pouco quem quer oração, ela também levanta. Por quê? Faz parte da nossa caminhada. É normal isso, né? Até aquele dia que nós vamos estar num lugar que não tem choro, que não tem luto, que não tem dor, que não tem enfermidade. Enquanto nós estamos aqui, a gente está vivendo essas duas realidades. A gente tem gratidão no coração, a gente celebra as bênçãos de Deus, mas a gente também intercede, né? A gente coloca no altar de Deus, lança sobre ele as nossas ansiedades. Então a gente vai estar orando, agradecendo a Deus pela Ana Cristina, por mais um ano de vida que ela completa. Hoje pela manhã, no culto da manhã, alguns irmãos agradecendo também, aniversário de casamento. E talvez você entrou aqui hoje com um motivo de gratidão ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, se você quer agradecer a Deus agora por algo que Ele tem feito na sua vida, na sua caminhada com o Senhor. Nós vamos agradecê-lo porque Ele é fiel, né? Para nos guardar,
nos sustentar. Senhor, nós continuamos na Tua presença, Te adorando, e nessa hora, Pai, reconhecendo as Tuas bênçãos nas nossas vidas, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por todos os Seus benefícios para conosco. Obrigado, Senhor, desde as coisas mais simples, Pai, da nossa vida, até mesmo a nossa salvação eterna. Nós reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos, Senhor. O Senhor tem nos suprido com alimento, o Senhor nos tem suprido com o lar, Pai, com o aconchego da nossa família, tem nos dado veste, Pai. A Tua palavra diz que, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a vida que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos é uma vida simples. É uma vida, Senhor, que se contenta com o Teu cuidado, com o cuidado do Senhor dia a dia, Pai amado. E nós Te louvamos, ó Pai, porque a cada manhã nós temos experimentado as Tuas misericórdias. Obrigado por cada irmão que está em pé, cada irmã. Nos lembramos da Ana Cristina, Senhor, que completa mais um ano de vida. Aqueles irmãos também que hoje de manhã se levantaram no momento de gratidão. Muito obrigado por cada um, Senhor, que o Senhor continue abençoando a Tua casa. Obrigado pelos irmãos aqui presentes. Obrigado por aqueles que têm trabalhado na Tua obra, Pai, com alegria, ó Deus, com reconhecimento, Senhor, de que a nossa salvação depende daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Nós não estamos trabalhando para ser salvos, nós já fomos salvos em Cristo. Nós queremos agora, Pai, Te louvar com a nossa vida, honrar aquilo que o Senhor fez em nosso lugar. Recebe, Senhor, a nossa gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Esse é o momento da gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Temos os desafios, temos orado aí pela irmã Dilce aí, né? Questão da mudança, né, irmã? Novo endereço, vamos orar para ela ficar pertinho da gente aqui, em nome de Jesus. Deus abriu uma porta aí para ela. Necessitando dessa direção de Deus, a gente vai orar por ela agora, para Deus abençoar. Talvez você entrou aqui também com pedido de oração, pela sua família, pela sua saúde, né? Então nós vamos clamar ao Senhor, irmãos. Nós lemos nessa noite o Salmo 18, Daniel abriu o culto invocando a presença do Senhor, como Davi fez. E a gente aprende isso na palavra, né? Que os homens de Deus do passado, que a gente olha assim, poxa, foram homens que viveram tantas coisas maravilhosas, mas quando eles passavam lutas, eles buscavam o Senhor, né? Eles recorriam ao Senhor. No Salmo 118, a Bíblia diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, do que confiar no príncipe, né? Então nós buscamos no Senhor o nosso refúgio. Nós queremos orar agora. Talvez você entrou aqui com algum desafio na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. O Senhor sabe o que você precisa. Então nós vamos falar com Ele agora, amém? Se você deseja que nós oremos juntos, fique de pé, nós vamos clamar ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Carlinhos para levantar a voz em oração aqui, intercedendo pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Você crê que você tem um Deus vivo, poderoso, que vê as suas lutas e vê as suas necessidades, amém? Senhor meu Deus e Pai, louvado e engrandecido é o Teu santo nome. Só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqui está o Teu povo em pé nesta hora. Eu não sei o que se passa na vida deles, mas o Senhor conhece, porque o Teu Espírito Santo habita na vida de cada um deles. Aleluia. E está aqui neste lugar. Então, Pai, que só possas dar a resposta aos Teus servos. Só possas, ó Pai, suprir toda a necessidade. Se há uma enfermidade, só possas curar, Senhor. Eu sei que é no Teu tempo, não é no nosso tempo, mas só possa ouvir a oração dos Teus servos, e essa oração escravou que eu faço a Ti nesta hora. Abençoa a Tua igreja. Assim eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder ficar de pé. Eu quero dar um breve testemunho. Poder ficar, se assentar. Se assentar. As pequenas coisas que Deus faz na sua vida, você precisa testemunhar. E as grandes coisas também. Muitas das vezes acontece situações na vida da gente que Deus até permite, mas muitas das vezes é o inimigo que tenta causar um mal na sua vida.
Mas quando você está firmado no Senhor e você crê, a palavra diz fala que o anjo do Senhor está ao seu redor, e ao redor está o nosso inimigo. Hoje eu não era para estar aqui em pé, não. Eu era estar para estar dentro da minha casa com a perna engessada. Eu sofri um acidente na quinta-feira, uma coisa que nem eu entendi como, mas as coisas acontecem, podem acontecer na vida de cada um de nós, na sua vida. Por isso que nós temos que estar ligado no Senhor o tempo todo. Então, quando a gente está alegre, né, eu estava na minha loja, meus filhos trabalhando, eu estava sozinho. Então a gente está alegre, porque a loja está vendendo, glória a Deus por isso, a gente está satisfeito, feliz, mas o inimigo não está satisfeito. Na quinta-feira, estava aquela chuvinha fina, e eu tinha vendido 6 pedras grandes de granito, 6 bancadas, e o cliente chegou para pegar essas pedras. E ele parou o carro em frente à loja, eu peguei a primeira, a segunda, a terceira, a quinta pedra, coloquei dentro do carro dele. Na 6ª pedra, quando eu peguei ela, escorreguei. Ela escorregou da minha mão e foi direto no meu pé. Quando ela bateu no meu pé, é como se você visse estrelas. E ela bateu na soleira da porta da minha loja e quebrou para mim. Quebrou a pedra. Eu falei, acabou com o meu pé. E a pedra saiu pelo chão e a pedra não quebrou. Eu consegui ainda pegar aquela pedra e colocar no carro do cliente. Ele queria sair, peraí, eu te socorrer. Eu falei, não, pode ir embora, pode ir embora. E uma dor muito forte, saía sangrava. E quando eu vi, meu pé já estava ficando já roxo, inchado. Se bate nos meus dedos, eu tinha quebrado os dedos. E ela bateu no peito do pé. Quando bateu no peito do pé, ele começou a inchar. Eu falei, quebrou meu pé. E eu fui lá para dentro de casa, larguei a loja e peguei logo o gelo, colocando gelo, e a loja largada. Eu falei, Senhor, eu não posso quebrar esse pé, não posso ter quebrado esse pé, porque além da gente trabalhar, eu trabalho para mim, né? Em primeiro lugar para o Senhor, eu trabalho para mim, trabalho sozinho no meu comércio. Então eu sou dono da loja, eu sou vendedor da loja, eu sou motorista que entrega da loja. Então como é que eu vou dirigir se eu tiver com o pé engessado? Não tem como, quem vai me substituir? E naquele momento de angústia, de desespero, né, porque a dor era muito forte, eu só olhei para o alto e falei, Senhor, não deixa meu pé, não deixa ter quebrado não, mas se quebrou, Senhor, eu coloquei a mão, que essa mão não seja a minha mão, mas seja a tua mão. Faça sarar todo esse mal. Se há alguma fissura, alguma quebradura, Senhor, faça, Senhor, se colar nesta hora, porque eu creio em milagre. Eu creio. Então, se eu creio, eu tenho que colocar a minha fé em prática, né? Até que se for uma coisa mínima possível, você precisa crer que Deus opera e Deus sabe a tua necessidade. Quando você pede alguma coisa que não é assim para a sua vaidade ou coisa diferente, mas é para a tua necessidade, Ele sabe a minha necessidade, Deus ouve a tua oração. Aleluia. Naquele momento que eu coloquei a minha mão, eu comecei a orar, naquela situação ali, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, eu creio que só pode fazer tudo ficar normal, sarar. Acabei de orar. Fui assim para a loja, montando, voltei para a loja, peguei eu peguei um saquinho de gelo, fui lá, colocando gelo, e continuei. Aí eu mandei para a Vânia, mandei para minhas filhas, vai para o pronto-socorro, pé inchado, totalmente. Eu falei, pela fé não, porque eu orei, creio que Deus vai operar. Não estou dizendo, irmão, que você tem que deixar ele no médico, não, você vai, mas eu estava sozinho. Mas eu precisava dessa bênção na minha vida, eu precisava dessa cura. Então você pode orar dessa forma sim, se algo te acontecer, sim. Mas se você tiver que ir ao médico, vai, que Deus usa a medicina. Mas naquele momento eu não queria ir, eu não tinha nem como ir. E fui, fechei a loja, fui para dentro de casa, aquele pé inchado, continuei colocando gelo, falei de manhã se não tiver melhorado, eu vou ter que ir para o pronto-socorro.
Hospital Geral e vão querer ingessar, tirar a radiografia. Mas eu vi que estabilizou aquela situação. Eu mandei até foto para a Vânia, para minhas filhas, olha, estabilizou. E eu confiei 3 horas, primeira fé no Senhor, mas a gente também tem um Ezequias. Deus falou para ele que, mandou dizer ao profeta, olha, prepara a tua casa, porque dessa enfermidade não passará, morrerá. E ele olhou para o lado e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim que eu andei reto nos teus caminhos. E logo antes de Isaías sair na porta, ele já estava no pátio. Vai lá e volta, diz ao teu servo que eu darei mais 15 anos de vida. Aleluia. Mas ele falou também: passa uma pasta de figo. Então eu comecei aquele gelo como se fosse uma pasta de figo. Só sei, meu irmão, ó. Aleluia. Estou aqui. Aí eu mostrei a Vânia. Tem mais nada no chão. Só vi que eu me levantei lá de manhã. Me levantei agora também. Para agradecer. Eu falei: Senhor, quero agradecer ao Senhor por esse livramento, porque poderia ter sido pior, e pela cura. Amém. Pelo milagre que ele operou. Porque se eu tivesse que botar uma nota de gesso, uma coisa que não é que eu poderia dividir, como é que ele está na situação do meu trabalho? Mas Deus vê a sua necessidade. Ele vê que você precisa. Nada que eu pedia por vaidade, mas sim por necessidade. E ele operou um milagre na minha vida. Um pé. Uma situação que era para mim era uma quebradura assim. Era uma fissura. O jeito que ela bateu, para ela quebrar uma pedra dessa, por que não quebraria o osso na minha carne, que quebrou a pedra? Olha que coisa tremenda, né? Não quebrou meu pé, mas quebrou aquela pedra. Então eu sei que o milagre aconteceu sim. Por isso eu estou aqui em pé, agradecendo ao Senhor e dizendo para você: você é servo do Deus que é vivo e poderoso. Amém, Senhor. Das mínimas coisas, das grandes coisas, você coloque diante de Deus, que Deus ouve a tua oração. Agora, conforme Ele vai operar, eu não sei. É a vontade dele que prevalece na minha vida e na sua vida. Amém, Senhor. Mas a gente precisa confiar e crer que nós temos um Deus que olha pela gente e que nos abençoa e quer que você coloque a sua fé em prática a Ele. E tudo que você está fazendo aqui, você fez de manhã, que você está fazendo aqui, os louvores, a palavra que vai ser lida pelo pastor, vai ser colocada para o nosso coração. Recebe, porque o Espírito Santo usa o servo dele para falar para a gente, para nos fortalecer, para nos abençoar, para que nós venhamos a sair daqui e não só hoje, mas amanhã no seu trabalho, onde quer que você vá, Deus vai, através de você, edificar outra gente. Uma enfermidade, uma situação que venha, você é um testemunho vivo nessa terra, para dizer que o Senhor é bom o tempo todo, em ponto final. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Testemunho para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar a Vânia aqui para agradecer a Deus. Pode vir, Vânia. Vamos agradecer a Deus aí por essa bênção na vida do Carlinhos, nesse livramento, mais essa experiência, né? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo carinho, pelo livramento que o Senhor deu a ele. Senhor, muito obrigado. Em cada momento a gente sente a tua mão poderosa sobre os nossos vidas. Amém. Muito obrigado por cada um aqui também. Abençoa pastor Bruno agora na sua mensagem, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Durante a semana nós temos as nossas atividades, nós temos a nossa reunião de oração quarta-feira, aqui às 19h30, temos tido curso de Bíblias também às quartas-feiras. Durante a semana, na parte da manhã, nós temos a escolinha,
de crianças, e a partir dessa semana vai ter o funcional para as irmãs e para as senhoras. Na terça-feira, às 7 da manhã, nosso irmão Zé Roberto vai estar dando funcional aqui, vai começar essa semana. Se Deus quiser, o tempo também nos ajudar. Na semana passada agora tivemos aí muita chuva, mas haverá aí já o funcional para as irmãs, começando, vai ser terça-feira, às 7 horas da manhã, ok? Durante a semana temos as nossas células. Aqueles irmãos que não têm participado ainda, procure se integrar na célula de comunhão, de evangelismo. É muito importante para o nosso crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui na igreja o encontro dos homens de coragem. Então, todos os homens aí estão sendo convocados. Fizemos uma chamada hoje de manhã. Vai ser o segundo encontro, né, Daniel, desse ano, aqui na igreja, né? Já tivemos lá no sítio, então vai ser um momento assim, de ministração, um tempo de oração, muito importante. Os homens têm sido desafiados a assumirem a sua liderança espiritual dentro das suas casas, ministrarem sobre as suas esposas e filhos. Então venha na próxima sexta-feira às 20 horas aqui na igreja. No final sempre tem aquele lanche abençoado. Lá no grupo dos homens tem lá o caminho que você pode ajudar também para abençoar esse lanche. Eu peço a oração dos irmãos. Nós oramos hoje pela manhã. Eu, Dona Lília, a irmã Ellen e a irmã Elisete vão estar no projeto Nilson Braga, né? Estaremos viajando, eu vou estar viajando no sábado que vem, indo lá para Mato Grosso. Vai ser lá em Terra Nova do Norte. E eu queria que a igreja estivesse orando pelo projeto. São centenas de projetistas que vão no Brasil todo levar a palavra de Deus todo ano numa cidade do Brasil, e nós estaremos indo. Então, nos próximos 2 domingos, os irmãos vão ficar aliviados. Eu não estarei aqui, né? Estaremos a servir ao Senhor lá no projeto Nilson Braga, evangelizando, discipulando, e os cultos serão normais, tanto pela manhã quanto à noite. Teremos aqui irmãos que vão estar trazendo a palavra de Deus também. Mas a gente pede oração aí para que o Senhor nos guarde na ida e na volta. É um desafio. Nós falamos pela manhã que naquela cidade lá tem tido um índice de suicídio de jovens, né? Então é uma batalha espiritual muito grande. Então é necessário que a igreja ore, clame ao Senhor para que vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então nós contamos aí com as orações dos irmãos pelo projeto Nilson Braga, para a glória de Deus. Amém? São 25 anos do projeto. O pastor Nilson Braga, para aqueles que não sabem, foi pastor aqui da nossa igreja, pai do presbítero Tércio, esposo da irmã Lília Braga. Ele lançou esse projeto para a nossa denominação numa convenção, numa Assembleia Geral nossa, e a causa foi abraçada, né? A igreja congregacional do Brasil abraçou essa causa. Quando ele voltava da Assembleia, ele se acidentou e ele faleceu no retorno, né? Então o projeto, que não tinha o nome dele, né? O projeto era Férias para Jesus, né? A ideia é que as pessoas dedicassem um período das suas férias de julho para a evangelização em alguma cidade do Brasil. E o primeiro foi exatamente em Terra Nova do Norte. Então 25 anos depois, o projeto volta à primeira cidade, né? É um marco histórico aí, que foi o primeiro projeto, e nós estaremos ali para a glória do Senhor, né? Então a gente pede a oração da igreja. Milhares, podemos dizer milhares de pessoas nesses 25 anos já receberam a Cristo, né? O projeto é um projeto evangelístico, mas é também de impacto, né? Social, tem ali bazar social, tem atendimento médico, psicológico, prótese dentária, enfim, trabalho com crianças, trabalhos esportivos. É um impacto evangelístico todo ano, cada ano, numa cidade do nosso país, né? Então esse ano a gente está indo lá para Mato Grosso, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Aqueles irmãos que tem estado conosco nos cultos da noite, nós temos estudado essa carta, né? Começamos lá no capítulo 1 e hoje entramos no capítulo de número 5.
E a nossa ideia é a gente expor toda essa carta, né? Capítulo por capítulo, e a gente assim vai crescendo na palavra de Deus. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Éfeso e ele então se dirige a essa igreja. Essa igreja ficava numa cidade estratégica, uma cidade portuária, uma cidade grande do primeiro século, na Ásia Menor, e a igreja foi fundada ali pelo ministério de Paulo alguns anos antes e agora está escrevendo uma carta. Era um instrumento que foi muito utilizado pelo Senhor, pelas mãos dos escritores, dos apóstolos especialmente, para encorajar a igreja. As igrejas que passavam por dificuldades, elas eram encorajadas através das cartas e também era um instrumento de correção de algum desvio, de algum erro que a igreja estava cometendo. É o caso de Corinto. Os irmãos que têm acompanhado desde o primeiro capítulo, a igreja enfrentava um problema que era a divisão. Do lado de fora, na cultura secular, em Corinto existiam os oradores, os pregadores, que as pessoas elegiam os seus pregadores, os seus oradores principais, paravam para ouvir, era algo muito ligado àquela cultura influenciada pela filosofia grega. O problema é que isso entrou na igreja, e aí os irmãos diziam assim: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Eles tinham seus pregadores prediletos. O problema é que isso não pode acontecer na igreja. Por quê? Porque na igreja Deus usa quem Ele quer. Deus usa cada pessoa, da maneira que Ele quer, com talentos que Ele deu, com dons que Ele deu, para a edificação da igreja. Se do lado de fora as pessoas escolhiam os seus preletores principais para se auto-agradarem, para serem elevadas, edificadas, na igreja é diferente. Então vou dar um exemplo aqui, na área do louvor. Nós temos aqui o irmão Paulo, nós temos o Pedro, eles tocam, e aí imagine que alguém dissesse assim: olha, eu prefiro que o Pedro toque. O que você está dizendo com isso? Você não reconhece que Deus também usa o irmão Paulo. Não, eu só gosto quando o Paulo toca. Aí o Pedro fica de escanteio. Então era isso que estava acontecendo. Na casa do Senhor isso não é possível. E aí os irmãos têm visto que Paulo vem trabalhando isso desde o capítulo 1. E no capítulo 3, Paulo disse: quem é Paulo, quem é Apolo? Somente servos por meio de quem vocês creram. Deus usa cada um. Então nos capítulos anteriores, Paulo está corrigindo esse problema. Ele está dizendo: olha, o fundamento da igreja é Cristo, nós não podemos colocar nenhum outro fundamento. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. E a igreja precisa estar unida para pregar o Evangelho do Senhor. Semana passada, no capítulo 4, nós vimos Paulo falando sobre as características dos líderes levantados pelo Senhor. Como é que deve ser a postura de um líder na casa de Deus que foi levantado pelo Senhor para o crescimento da igreja. Nós vimos lá no capítulo 4, estou fazendo aqui um apanhado para a gente entrar no capítulo 5, para aqueles que não têm acompanhado aí nessas semanas. Vejam como é que começa o capítulo 4. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Paulo apresenta aqui as características dos líderes que Deus levantou na sua casa, não para causar divisão, mas para fortalecer a igreja. Eles tinham que ser fiéis a Cristo, fiéis como servos de Cristo, fiéis à palavra de Deus. Eles tinham que ter uma confiança firme no Evangelho. Paulo fala aqui daqueles que julgam, Ele diz: eu não me sinto preocupado quando eu sou julgado pelas pessoas, porque quem me conhece na profundidade é o Senhor. E ele fala isso no versículo 4: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, quem define a nossa identidade agora é Cristo. A nossa identidade é definida no Evangelho. Agora, quando cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E o parecer de Deus, a aprovação de Deus, é que de fato vale para nós. E Paulo terminou o capítulo 4
falando que um verdadeiro líder na casa de Deus, ele tem cuidado com a igreja, tem cuidado pastoral com a igreja. E Paulo mostra aqui no final do capítulo 4 o cuidado que ele tinha com aquela igreja. Ele enviou Timóteo para estar ajudando a igreja, e ele já nos prepara para o capítulo 5, quando ele fala aí, irmãos, vejam só, capítulo 4, versículo 18: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, né? Aí no 20 ele fala, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Aí Paulo prepara para entrar no capítulo 5. Paulo diz que alguns se tornaram orgulhosos. Alguns achavam que não precisavam mais da orientação dele, como um apóstolo de Cristo, que não precisavam se submeter à palavra de Deus. E aí nós vamos entrar, irmãos, talvez no capítulo mais difícil dessa carta, de um assunto difícil que fala sobre a disciplina na casa do Senhor. Um assunto que às vezes a gente não quer sequer lidar com ele, mas é tão necessário. Ele tem uma linguagem um pouco difícil, um pouco pesada, mas no final nós vamos perceber como é que Deus trata dos seus filhos amados, né? Como Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então vamos para o capítulo 5, diz o texto: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, um ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Que o Senhor os abençoe com a leitura da sua palavra. Amém? Difícil, né, irmãos? É um texto difícil, uma realidade difícil. Mas percebam que o que está em jogo aqui é a pureza do Evangelho. O que está em jogo aqui é o testemunho de Cristo. Uma igreja que supostamente serve a Cristo está experimentando um problema gravíssimo. Qual é o problema que nós encontramos aqui no texto? Primeira coisa que nós vemos é a imoralidade. Alguém da igreja que não sabemos exatamente, num primeiro momento, se era um verdadeiro convertido, que pode ter tido um momento de fraqueza, e aí o texto vai dizer que ele cometeu uma imoralidade tão grave
que nem mesmo os de fora se via naquele contexto. E olha que a cidade de Corinto, ela tinha uma fama de promiscuidade sexual. A gente vai ver isso no capítulo 6, né? Que era uma cidade muito liberal, né? Muito libertina nessa área. Mas, quando se pensa numa igreja, ou seja, em homens e mulheres convertidos a Cristo, espera-se uma postura completamente diferente, de honra ao seu próprio corpo. É isso que Paulo vai ensinar no capítulo seguinte, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso não convém ao cristão ser dominado por nenhum vício e também não se entregar à prostituição. E aqui há uma imoralidade de alguém que cometeu com a sua própria madrasta, né? A ideia do texto é essa no versículo 1. Mas o pior do que isso, como se já não bastasse algo tão grave, o que Paulo está chamando a atenção aqui é a tolerância ao pecado. Por isso a reflexão dessa noite é o perigo da tolerância ao pecado. Porque, irmãos, nenhum de nós está livre de falhar, de pecar. Nenhum de nós. Nós somos homens, mulheres, né? Que somos tentados e talvez com um descuido espiritual pode haver uma queda. Mas como é que o crente reage diante disso? O que a Bíblia nos ensina? No nível individual, a palavra de Deus vai nos ensinar em Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra de Deus nos recomenda, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós reconhecermos isso. Um outro texto que nos ajuda muito, 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, sabe qual é a palavra no original grego para confessarmos? Homologel, que significa homologar, que significa concordar com Deus que nós falhamos, se confessarmos, reconhecemos o nosso pecado. E o fato, irmãos, de termos sido perdoados pelo Senhor, de termos sido transformados pelo Evangelho, isso não significa que nós ainda não somos pecadores. Somos pecadores, mas somos pecadores redimidos em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Nós fomos salvos por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar na cruz, Ele nos substituiu naquela cruz, Ele recebeu o castigo que os nossos pecados mereciam, Ele sofreu a morte que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar. E quando cremos nele, diz a Bíblia que Deus nos declara justos aos homens de Deus, pela justiça de Cristo que é imputada a nós. Deus nos recebe como filhos e filhas. E a Bíblia diz que nesse momento o Espírito Santo vem morar em nós somos selados com o Espírito Santo, nós recebemos uma nova natureza. Porém, a velha natureza ainda está ali em stand-by, né? Doida para voltar à cena do crime, como disse o Alckmin, né? Doida para voltar à cena do crime. Então nós precisamos tomar cuidado. Existe uma guerra da carne com o espírito. A carne milita, a carne na Bíblia e a natureza pecaminosa, ela milita contra o espírito, ela luta contra o nosso espírito. Nós tínhamos o maior evangelista desse século, que morreu há pouco tempo, Billy Graham. O Billy Graham falou sobre essa situação, né, da luta da carne contra o espírito. Ele usou o exemplo de dois cães, né? Dois cães que iriam lutar no final de semana. E aí ele perguntava assim: qual dos dois no final de semana, quando lutar, vai vencer? E a resposta é: o que for mais alimentado, né? Se você alimentar mais esse aqui, ele vai vencer o outro. Se nós alimentarmos mais a nossa natureza pecaminosa, ela vai subjugando, o espírito vai sendo apagado. Por isso a Bíblia diz: não apagueis o espírito. Quanto mais nos enchemos do Espírito Santo, mais nós vamos subjugando a nossa natureza humana pecaminosa. Por isso a palavra de Deus vai nos ensinar
alguns caminhos, por exemplo, orar sem cessar. A Bíblia diz também: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, encheios do Espírito, louvando a Deus de coração, servindo ao Senhor. São as disciplinas espirituais que nos mantêm na dependência da graça de Deus a cada dia. Mas infelizmente ainda é possível falharmos. Mas como nós reagimos quando vem o pecado? O problema de Paulo não foi somente apontar a imoralidade, que já foi grave, mas foi a atitude de tolerância. Paulo diz no versículo 2: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Percebam, irmãos, o zelo pastoral de Paulo com aquela igreja. Qual é o problema do texto? Imoralidade e a tolerância ao pecado. Orgulho. Aí a gente começa a entender o que ele disse lá no capítulo 4, no versículo 18: alguns de vocês se encheram de orgulho, começaram agora a lidar com a vida espiritual de qualquer maneira, e acontece algo tão grave no meio deles que eles estão indiferentes, fazendo vistas grossas. Um membro da igreja que não sabemos se era um verdadeiro convertido, porque quando nós olhamos lá no versículo 11, Paulo diz assim: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, e por diante. Dizendo-se irmão. Então, temos aqui uma ideia de que poderia ser alguém que não teve uma conversão genuína. É uma hipótese que nós encontramos no texto. Mas vamos supor que era um cristão que falhou, mas a igreja estava agindo de maneira errada. Por isso a exortação de Paulo, o problema do texto é a imoralidade e a tolerância ao pecado. Paulo está dizendo: vocês já deveriam ter se reunido para tratar do problema. Vocês já deveriam ter sido zelosos com o testemunho da igreja. E aí, qual é a solução apontada por Paulo aqui no texto? Versículos de 3 a 7. Paulo vai usar algumas palavras, irmãos, pesadas. E talvez a gente fique pensando: mas é assim que a igreja precisa agir? A pergunta é: a igreja deve ser tolerante ao pecado? Ou seja, aqueles pecados que são conhecidos e não são tratados, vai trazer enfermidade para a igreja. Talvez a gente fique pensando: mas pastor, todos nós pecamos. É verdade. Mas a Bíblia diz que nós não devemos permanecer na prática do pecado, não devemos nos acomodar ao pecado. E a questão aqui é essa: é algo que escandaliza a comunidade, que depõe contra o Evangelho. Como é possível uma pessoa que está na casa de Deus, um membro do corpo de Cristo, que está vivendo nesse nível de imoralidade e não abandona o seu pecado? E pior do que isso, a igreja não repreende, não corrige. E aí, a orientação de Paulo é a disciplina. Paulo diz: eu, na verdade, versículo 3, do 2 ele diz que eles deveriam estar lamentando e tirado do meio deles aqueles que fez uma coisa dessa. Aqui é uma disciplina de exclusão. Por que a exclusão? Se nós lermos em Mateus capítulo 18, Jesus vai ensinar sobre isso. Quando o irmão está em pecado, qual é o caminho que Jesus diz? Se o teu irmão pecar, vai lá arguí-lo. Se ele se arrepender, perdoa, está tudo certo. Mas aí, se ele não se arrepender, leve 2 testemunhas, orienta, confronta. E por último, Jesus diz: se ele não se arrepender, leva para a igreja e considera publicano, exclua. Por que isso é tão necessário, irmão? Porque se isso não acontece, a pessoa vai viver no engano do pecado. Ela vai achar que é natural viver dessa forma. E ainda ela vai escandalizar aqueles que são novos na fé, que estão chegando para o Evangelho e veem uma situação dessa na sua vida. Será que isso é possível mesmo? Será que isso é compatível com o Evangelho? E aí Paulo está dizendo
para a igreja que ele já deveria ter tomado uma decisão. Paulo não estava ali fisicamente. Ele está escrevendo uma carta. Ele diz no versículo 3: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Versículo 4: em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Que frase pesada. Que texto difícil de pregar, né, irmãos? Mas será que nós temos que escolher o que a gente tem que pregar ou pregar todo o desígnio de Deus? O que Paulo está dizendo com isso? Ser entregue a Satanás aqui seria a remoção pública da declaração da igreja de que ele foi salvo. É uma exclusão. É a igreja dizer: olha, essa atitude que faz você permanecer nesse pecado de imoralidade, nós como igreja estamos dizendo que isso mostra para nós que você não é crente, que você não pertence mais ao rol de membros dessa igreja. E Paulo usa uma expressão muito pesada: ser entregue a Satanás. Por quê? Porque, irmãos, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, nós estamos em comunhão no corpo de Cristo. Por isso é tão importante ser membro do corpo de Cristo. Você está debaixo de uma esfera de proteção espiritual, debaixo do sangue do Cordeiro. Quando você sai dessa autoridade de Cristo, porque o cabeça da igreja é Cristo, e ele usa a liderança da igreja, ele usa a comunhão da igreja como proteção para nós. A linguagem que Jesus usa é uma ovelha desgarrada. Quando a ovelha sai do aprisco, ela fica exposta aos seus predadores. Daí a importância de nós sermos pastoreados, cuidados por homens de Deus, por líderes que foram levantados pelo Senhor, debaixo da comunhão da igreja, de irmãos que oram por nós, que nos ajudam. Quando uma pessoa é excluída, quando uma pessoa abandona, ela está, numa linguagem bíblica, entregue a Satanás, vulnerável. Mas quando a igreja faz isso, e ela faz isso em última instância, porque já se esgotaram todos aqueles passos que Jesus ensinou, foi lá confrontar o irmão não quis se arrepender, depois levam 2 ou 3 da igreja, ele também não quis se arrepender, aí leva ele na assembleia da igreja, e ele publicamente não quer se arrepender. Aí Paulo diz: entrega esse homem a Satanás, para a destruição do corpo, ou seja, para que ele experimente as consequências do seu pecado. Mas olha como termina o versículo. Olha o que a Bíblia nos ensina. No final do versículo de número 5: a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando a igreja está aplicando uma disciplina, o desejo que ela tem, alinhado com o coração de Deus, é que essa pessoa se arrependa do seu pecado, que ela possa voltar e ser salva no dia do Senhor. Então é algo necessário, né? Porque essa atitude tão drástica da igreja, recusar-se a julgar o pecado, é obscurecer o Evangelho. Isso significa que acabamos prejudicando a nós mesmos, especialmente os mais fracos e vulneráveis, aqueles que estão presos em seu pecado. Se a igreja não faz isso, se não houver disciplina, os que vivem em pecado vão viver enganados, ao pensar que está tudo bem com a sua vida. Se a igreja não disciplina, não confronta aquele que está no pecado e não quer se arrepender, veja que o texto não está falando de gente que pecou, falhou, se arrependeu, se consertou, pediu perdão. Não é isso. O texto está falando de gente que não quer mudar de atitude, que algo aconteceu, que escandalizou, que trouxe prejuízo para o Evangelho publicamente e nada foi feito. A igreja está vivendo normalmente. Está ali um sujeito que participa da igreja, que se deitou com a sua madrasta, que está vivendo uma vida de pecado e ninguém faz nada. Paulo diz: eu já dei a sentença, para que ele seja salvo, para que ele reflita
Porque do contrário, ele vai achar que está tudo bem. Não tem problema nenhum. Está na igreja, mas tem 2 famílias, 3 famílias. Continua o mesmo mentiroso de sempre, trazendo prejuízo para as famílias, destruindo lares. E aí, irmãos, a palavra do Senhor nos fala sobre isso. A igreja, quando ela aplica uma disciplina, ela está protegendo o Evangelho. Ela está protegendo a saúde da própria igreja. Porque a igreja foi chamada para ser sal e luz. Mas se essa igreja está contaminada pelo pecado, e Paulo vai usar essa linguagem aqui da contaminação, né? Ele vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Versículo 6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Qual é a solução então, irmãos, para o pecador lá de Corinto e para todos os pecadores em todos os lugares? Como é que é possível vencer esse pecado? Como é que é possível vencer qualquer pecado? Veja o que Paulo vai dizer no versículo de número 7, na segunda parte. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi imolado. Esse problema só pode ser resolvido por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo. Cristo morreu para nos libertar do domínio do pecado. A igreja cria no Evangelho. A igreja não poderia brincar com o pecado, porque o Senhor já nos libertou. Eles estão usando uma linguagem aqui lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, o Senhor manda eles sacrificarem um cordeiro, né? Passar o sangue no umbral das portas. E eles também tinham que comer pão sem fermento, trazendo a ideia de sinceridade. Fermento na Bíblia traz a ideia de pecado, de maldade, de hipocrisia. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele está nos chamando para uma vida de sinceridade, uma vida que rompe com o pecado, uma vida de pureza. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo, olha gente, não é para a gente julgar os de fora. Lá do lado de fora tem impuro, do lado de fora tem idólatra, ele diz maldizente, mas eu não estou falando lá de fora. Ele diz que os lá de fora, quem vai julgar é Deus. Versículo 13, os de fora, esse Deus julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Como é que eu posso chegar com uma pessoa que não é membro da igreja, que a gente sabe que está em adultério, nem crente é, e fala assim, rapaz, a gente repreendeu como pastor, você está em adultério. Eu falei assim, não sei quem é Jesus, nem quem é você. Então Paulo está dizendo, gente, nós já vivemos num mundo de pecado. Isso tudo acontece lá fora. Aqui dentro não, nós não podemos ser coniventes com o pecado. Os de fora Deus vai julgar. Agora a gente precisa limpar, expurgar o pecado da igreja, no sentido de disciplina daqueles que estão impenitentes, daqueles que precisam acordar, daqueles que precisam voltar a uma vida de santificação para a glória de Deus. E o maior poder que nós temos é o poder que vem da cruz. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Louvado seja Deus. Nós só podemos vencer o pecado porque Cristo nos libertou do domínio do pecado. A prova de que nós estamos libertos do domínio do pecado é que nós não queremos mais permanecer no pecado. Por isso, há essa dúvida se essa pessoa de fato era convertida. Mas é interessante, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, parece que esse assunto volta, e volta de uma maneira positiva. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Segundo aos Coríntios, a gente está na primeira carta, vamos para a segunda, capítulo 2, de 5 a 11. Parece que Paulo volta a tratar dessa mesma pessoa, e agora
numa outra perspectiva, não de permanência do pecado, mas agora numa atitude de arrependimento. E Paulo diz, ora, verso 5 do capítulo 2, da segunda carta: se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, aleluia, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Amém, irmãos? A ideia que nós temos aqui é que houve um arrependimento, é que esse homem se sentiu triste, ele causou tristeza à igreja, causou tristeza ao coração de Paulo, tristeza ao coração de Deus, mas ele chega ao reconhecimento do seu pecado. E Paulo agora está dizendo para a mesma igreja, que ele orientou aqui no capítulo 5 da primeira carta, a excluir esse homem. Agora Paulo está dizendo, perdoe. Por quê, irmãos? Porque a disciplina bíblica, ensinada pelo Senhor Jesus, orientada pelos apóstolos, é para a restauração dos filhos de Deus. É para que nós não permaneçamos no erro. Olha para o seu filho, para a sua filha. Quantas vezes você precisou corrigir os seus filhos? A Bíblia diz que um filho que não é disciplinado, ele é entregue a si mesmo. Ele fica entregue a si mesmo. Já tem uma natureza pecaminosa, desde pequenininho, né? A gente fala assim, é um Adãozinho, né? Se deixar dar tapa na cara do pai, no mercado, né? Por quê? Porque ele tem uma inclinação do mal, que já nasceu conosco. Se nós não disciplinamos o nosso filho, nós criamos um monstro de casa, sem limite, sem respeitar ninguém. Espiritualmente é a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que quem está sem disciplina é porque não é filho. Os filhos são corrigidos. São corrigidos para o mal? Não, são corrigidos para que cresça. São corrigidos para que abandone o pecado. A igreja, quando aplica a disciplina bíblica e cristã, ela o faz em obediência a Deus. Ela defende a pureza do Evangelho, ela visa a restauração do arrependido. E ela colhe as bênçãos de Deus. E nós estamos vendo aqui na segunda carta que há uma restauração. Quando? Quando o pecado não fica debaixo do tapete. Quando as coisas são tratadas, são trazidas à luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então, embora seja um texto difícil de nós pregarmos e lermos, mas ele é necessário para nós. E ele nos apresenta a solução do Evangelho. Não a solução humana, não a solução de uma denominação, mas a solução bíblica. Que é nós entendermos a gravidade do nosso pecado. E ao mesmo tempo, entendemos o tamanho da graça e da misericórdia de Deus, que não nos quer presos ao pecado, que não nos entregou a nós mesmos, que não nos abandonou. Né? A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo a gente não querendo nada, Ele entregou o seu Filho amado e perfeito para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida contra Ele naquela cruz. Qual é o padrão bíblico para a igreja? Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Assim como o Senhor nos perdoou. Por que um cristão deve perdoar? Porque ele foi perdoado. Né? Quando Jesus conta aquela parábola lá de Mateus 18, do credor incompassivo, ele diz, olha, se vocês não perdoarem do íntimo, como o Senhor perdoou, ele orienta ao perdão, e ele mostra que uma dívida muito maior foi perdoada. Então, quando há um arrependimento,
Agora, falando coletivamente como igreja, a igreja deve perdoar. Porque a igreja só é igreja porque foi perdoada pelo Senhor. Quem são os membros do corpo de Cristo? São aqueles que foram perdoados. Então a igreja não pode ser implacável, né? A igreja não pode ser implacável com o pecador, mas ela também não pode ser tolerante, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Se a pessoa se arrepende, perdoa. Se a pessoa não se arrepende, corrige para que ela venha se arrepender, para a glória do nosso Deus. E quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 2, nós ficamos alegres, porque aqui há uma restauração de alguém que causou tanta tristeza para a casa do Senhor, mas agora traz alegria quando se arrepende e é perdoado e é reintegrado ao corpo de Cristo. Se entrega a Satanás para a destruição do corpo, para que o Espírito seja salvo, para que ele acorde, né? Vai sofrer algumas condições, e quantos casos nós conhecemos, né? De pessoas que enveredaram por esse caminho da impenitência, do coração duro, não quiseram confessar, não quiseram se arrepender, não quiseram acatar a orientação, o aconselhamento bíblico, a disciplina da igreja. É muito triste, irmãos, quando isso acontece, mas é tão maravilhoso quando alguém reconhece o seu pecado, como filho pródigo: pequei contra ti, né? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele volta e o pai o abraça, porque ele se arrependeu. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E há uma festa, a festa da graça de Deus, o banquete da graça, quando o pecador se arrepende. E o texto vai dizer que a festa do céu por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus por isso. Amém? 2 aplicações, meus irmãos. A primeira delas, o reconhecimento da gravidade do pecado e os estragos que ele produz devem nos levar a celebrar com alegria a graça salvadora em Jesus Cristo. Que vida triste nós vivíamos, irmãos, quando ainda não conhecíamos o Senhor. Mas agora, quando nós olhamos para Cristo e lemos aquilo que Paulo diz aqui de uma maneira muito clara: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado, foi sacrificado em nosso lugar. O ponto alto da festa da Páscoa é quando o Cordeiro era imolado. Lembrando o que aconteceu lá no Egito, quando Deus mandou matar o Cordeiro, passar o sangue no umbral. E quando a destruição chegasse, passaria por cima da casa dos hebreus por causa do sangue do Cordeiro. E João Batista diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Paulo está dizendo: nós não podemos compactuar com o pecado, porque Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado. Nós temos que celebrar a festa não com velho fermento, mas com o pão da sinceridade. Retirar do nosso meio a imoralidade, retirar a hipocrisia, jogar fora o velho fermento e andar na presença do Senhor. A nossa santificação é resultado da nossa salvação, para a glória de Deus. Segunda aplicação, meus amados: a disciplina de Deus é aplicada aos filhos a quem Ele ama e visa a restauração e não a destruição. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim: eu repreendo e corrijo a quantos eu amo. Deus repreende e corrige a quem Ele ama. Isso é algo maravilhoso na nossa vida. Às vezes, amados, não acontece isso até publicamente, mas nós sentimos a correção do Senhor na nossa caminhada. Isso é prova de que Ele nos ama. Deus corrige a quem Ele ama. Há vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Inclusive, há um versículo em Jó que fala isso. Hebreus, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 3, 19, palavra de Jesus a uma das 7 igrejas: eu repreendo e corrijo a quantos eu amo. Não é diferente conosco. O Senhor nos disciplina para aproveitamento. O Senhor nos disciplina para sermos participantes da sua santidade, diz a palavra. E nós devemos celebrar isso com alegria. Celebrar o fato de que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar, para nos perdoar, nos purificar, santificar a nossa vida.
E se nós, na nossa caminhada, temos pecado, vamos recorrer ao Senhor, confessar e abandonar. Lembrando o texto de Provérbios 28:13: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O versículo 14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus. O abandono do pecado é resultado do temor ao Senhor, é a prova que nós tememos ao Senhor, de que não queremos continuar vivendo daquela forma que desagrada o coração do nosso Salvador, que deu a sua vida por nós, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar nesse momento? Queria que você tivesse um momento de oração na presença do Senhor. Eu sei, irmãos, que é um texto difícil de lermos, de pregarmos, mas faz parte do amor de Deus por nós. A disciplina cristã, ela é uma proteção para os nossos corações. A gente vê isso na nossa casa, na nossa família, quando nós estamos ensinando os nossos filhos a obedecerem, isso para que eles possam crescer, para que eles sejam preservados no futuro. E da mesma forma, espiritualmente, Deus faz isso conosco. Ele corrige a quem Ele ama, para que nós possamos nos livrar do engano, porque o pecado, ele traz engano numa pessoa, E Deus, então, é como se fizesse aquela cirurgia, cortasse aquele mal, extirpasse aquele mal, para que nós possamos voltar a caminhar na presença dele com alegria, com liberdade, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do Pai. Talvez você esteja vivendo um momento de transformação, de correção, de purificação. Isso é prova de que Deus ama a sua vida. Talvez ao ler esse texto nessa noite, algumas realidades vieram à sua mente. É hora da gente confessar ao Senhor. Se alguma coisa precisa ser confessada, faça isso agora, dizendo: Senhor, me ajude a vencer esse pecado. A igreja existe para isso, para nós ajudarmos uns aos outros, levarmos as cargas uns aos outros, mas também confrontarmos em amor os nossos irmãos e irmãs, sermos confrontados para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Coloque diante do Senhor a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um momento de oração, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Davi diz lá no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, ore ao Senhor, receba o perdão. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Receba Cristo como seu Salvador, como o Cordeiro da Páscoa que entregou a vida dele por você, para que você possa ter comunhão com Deus agora restaurada. Cristo morreu para nos reconciliar com o Pai, não somente depois da nossa morte, mas começa agora e eternamente. Estaremos naquele céu santo e maravilhoso por aquilo que Cristo fez em nosso lugar, por reconhecermos o sacrifício dele em nosso lugar e o recebermos pela fé. Senhor amado, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E nós estamos estudando a tua palavra, refletindo na tua palavra. E nós estamos pensando em todo o conselho do Senhor para as nossas vidas. Não lermos e pregarmos aquilo que nós preferimos, ó Pai, mas aquilo que a tua palavra nos ensina, para o nosso bem, Pai, para a glória do teu nome, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos do engano do pecado, como a tua palavra nos diz. Livra-nos, Senhor, de entristecermos o teu Espírito, Pai. Que nós possamos viver a cada dia uma vida que agrade ao Senhor. E se falharmos, ó Pai, que recorramos ao Senhor, confessando e recebendo perdão, abandonando aquele pecado, para o louvor da tua glória, para que o testemunho da igreja seja um testemunho verdadeiro, Pai, para que a igreja seja realmente um farol, Pai, para aqueles que estão em trevas. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos, transforma-nos de glória em glória, para sermos mais parecidos com
Jesus. Nós oramos assim, te louvando pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. Nós lemos nessa noite que Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado em nosso lugar, para recebermos o perdão e a vida eterna, a libertação do domínio do pecado. Bendito é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar o Senhor. Mais uma canção. Irmãos, queria dar uma palavrinha para vocês, pelo tempo do pastor aqui. Esse louvor que nós vamos levar agora, né? Ele nos convida a fazermos uma reflexão, né, de que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos a casa do Espírito Santo. E muitas vezes nós criamos barreiras para que o Espírito Santo não consiga se manifestar, né, ou se manifeste de uma forma que ele poderia se manifestar. É melhor, né? E o que acontece? E eu vejo o seguinte: a cada oração que nós fazemos a Deus, nós quebramos um pouco essa barreira. Né? E a gente tem que fazer força para que a gente consiga quebrar plenamente essa barreira. Então eu queria até fazer uma pedido a vocês. Vou falar 5 frases, vocês podem repetir comigo? Primeira frase: Senhor, fazei de mim a morada do Espírito Santo. Fazei de mim a morada do Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, eu sou a tua casa. eu sou a tua casa. Faça o que quiser de mim. Faça o que quiser de mim. Troque tudo de lugar de acordo com a tua vontade. Troque tudo de lugar de acordo com a tua vontade. Aceito de bom grado os dons que queira me dar. Aceito de bom grado os dons que queiram me dar. E me comprometo em usá-los pela honra e glória de nosso Deus e seu reino. Me comprometo a usar para a honra e glória do Senhor E seu reino. Amém. E eu desejo a vocês nesse final, está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Tudo a ver com aquilo que a gente acabou de meditar, né? O perdão de Deus é completo. Amém? Fala, meu irmão. Cantar esse corinho? Amém? 1 João 1,9, né? Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a pedido da irmã Marlene, vamos cantar, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos purificar de toda injustiça. Oi? Não sai? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. É só para gravar, né, cara? 1 João 9. Irmãos, a boa notícia, além do Evangelho, que é a melhor de todas, né? Aquilo que Cristo fez para nos salvar, temos lanche, né? Uma ceia ali, aquele lanche forte, poderoso. O Aldinho está todo feliz ali, já revelou o que é já. Então a gente vai ter. Uma festa. Temos a oportunidade de estarmos um pouquinho mais juntos aí, em nome de Jesus. Vamos orar então, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nos dê uma semana de bênção. Possamos caminhar debaixo desse perdão maravilhoso, completo, como nós acabamos de cantar, em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas.
Obrigado porque nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto para nos dar vida e vida eterna. Ele ressuscitou o terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por nós, em breve virá buscar todo aquele que nele crê. Se há alguém neste lugar, Pai, que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, que o Espírito Santo possa operar nessa vida para a glória do Senhor. Pai amado, abençoe o tempo que vamos estar juntos ainda em comunhão, e quando sairmos desse lugar, Pai, leva-nos debaixo da tua paz, dá-nos uma semana ricamente abençoada. Toda arma forjada contra nós não prosperará, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o revestimento do poder do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus amados.